saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. 18. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu o quê? Misericórdia. E o Senhor respondeu o quê? Eu os entregarei nas suas mãos. Amém. Igreja, eu falei assim, meu Deus, quanto poder. Eu falei assim, Senhor, quanta guerra com esse povo filisteu, né? Era Sansão, e depois o Sansão derrubou as colunas, e não sei o quê. Era uma guerra sem fim contra os filisteus. Quando a gente vai lendo Samuel, primeira, a segunda, eu falo, meu Deus, não tem fim. Mas o Senhor me trouxe lá um pouquinho no começo, em 1 Samuel 9, lá na história de Saul. Eu escutava muito Saul, a parte que ele era um rei que desobedeceu a Deus, um rei que ele perdeu a unção que Deus deu para ele devido à desobediência. Mas lá no comecinho da história dele, no 9:2, pode deixar no telão, tá, os que eu vou te falando. Ele tinha um pai que se chamava Quis. Este pai, ele era rico e ele tinha influências naquele tempo. Então, Saul, ele já nasceu num berço que proporcionava para ele muitas regalias, influências, riquezas. E ele, no 2, diz assim, que esse Quis, ele tinha um filho chamado Saul, jovem, ele era de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos dos israelitas batiam no ombro dele. Então, ele era um homem de boa formosura, e Deus confirma a Samuel que este era o homem. Ele diz bem assim, é este o homem, o novo líder de Israel. E Samuel vai lá e unge Saul como líder e coloca e instrui ele e fala assim, obedeça a Deus, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E ele é rei de Israel. Mas chega uma parte aqui no 15, que o Senhor me falou assim, Saul, ele ficou muito poderoso, muito forte, com um exército gigante de homens, de armamento. Só que Samuel chegou de novo para Saul e disse bem assim, Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escuta agora a mensagem do Senhor. E eu achei interessante, porque Samuel já estava falando com Saul. Ele já estava falando, Saul, sou eu, aquele a quem enviou para ungí-lo. E aí ele fala assim, escuta a mensagem do Senhor. Então, eu vejo que, às vezes, quando o Senhor, ele foca uma coisa, escuta, presta atenção no que eu vou falar agora. E aí, o Samuel falou assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas, pelo que fizeram a Israel, atacando quando saíam do Egito. Agora vá, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhe pertence. Não os poupem. Só que o que ele fez? Ele falou, amém, eu vou. E ele foi com o exército inteiro. E ele chegou lá na cidade e viu, minha filha, umas ovelhas gordas. E viu uns bois que eram fortes. E ele começou a falar assim, nossa, mas isso é muita primazia. Isso é de muita qualidade. Vamos fazer assim, vamos pegar essas coisas boas, esses bodes, esses bois, esses novilhos, e vamos ofertar ao Senhor. Mas o que o Senhor falou para ele lá atrás? Não os poupe. É para acabar geral. E ele falou assim, bom, o Senhor falou, mas eu vou melhorar o que o Senhor falou, eu vou mudar o que o Senhor falou. Por quê? Esses novilhos estão muito bonitos, então vamos fazer assim, vamos pegar eles, vamos pegar o que é bom e vamos sacrificar ao Senhor. Pois bem, ele fez isso. E no 10 diz assim, o 15:10 diz assim, então o Senhor falou com Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções.
Samuel, quando ouviu isso, ele ficou extremamente irado. Ele clamou ao Senhor a noite inteira. A tia Rô, na teologia, falou, gente, Samuel não aceitava, e ele intercedia. E o Senhor falava, não. E ele ficou ali naquela noite inteira. Diz que ele ficou intercedendo, clamando a Deus, não, deixa Saul como rei. E o Senhor não falou mais nada. E aí, de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas ele disse, Saul foi para Carmelo. E lá no 22 diz assim, 15 e 22. Samuel, porém, respondeu a Saul, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça... De novo. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência, diga, obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E Samuel falou isso para Saul. Só que eu penso que Samuel falava isso para Saul, meio com uma coisinha assim no coração. Tipo, eu sei, Saul, mas foi Deus que mandou. Porque a palavra diz que ele ficou tão mal que ele se entristeceu. A palavra de Deus diz que ele ficou tão mal, porque Saul não era mais rei, que Deus foi e chegou para falar com ele. E ele falou assim, Deus disse assim, sobre a obediência, e Saul intercede e Samuel intercede por Saul, e Deus fala assim, o Senhor disse assim no 16, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vai a Belém. E aí o Senhor falou muito ao meu coração. Ele disse assim, às vezes as pessoas digam assim, Senhor, muda a minha história, tira de mim, Deus, tudo aquilo, todas as amizades, tudo aquilo que não te agrada. Tira, Senhor, todas essas influências, eu quero que o Senhor tome controle da minha vida. E quando o Senhor começa a agir, Mel, que pode soltar aquele finalzinho lá. Quando o Senhor começa a agir, as pessoas ficam, mas por quê? Me abandonou, eu gostava tanto de fulano, do meu namorado, eu gostava tanto dessa amizade, eu gostava tanto dessas pessoas que estavam ao meu redor, e por que agora o Senhor tirou? Eu sou sozinha nesse mundo, nessa terra. E a gente começa a ser assim, adolescente, mocidade, vocês sabem o que eu estou dizendo. E a gente começa a se entristecer e se sentir sozinho, porque o Senhor tirou pessoas da nossa vida. Por que o Senhor acabou com relacionamentos que eram bons para nós? E o Senhor diz bem assim, olha, se você quer que a sua vida seja guiada por mim, então você vai ter que obedecer às minhas instruções. Saul não obedeceu às instruções do Senhor. E teve uma consequência. Então, quando a gente está no meio da igreja, quando a gente serve a Deus, nós temos um amigo fiel, que é o Espírito Santo. E quando nós somos da mocidade, nós queremos desbravar o mundo. E a gente conhece muitas pessoas. Nós conhecemos pessoas de várias culturas, de estados. Conhecemos pessoas de religiões diferentes. E eu acho interessante, porque as pessoas que têm outra religião, quando elas vêm falar comigo e sabem que eu sou cristã, elas falam algo para ver o que a gente vai falar. Então, a gente tem que ter essas amizades como um pensamento de eu vou falar, mas eu vou me posicionar no que eu tenho a fé. Porque quando a gente não está firme na nossa fé, a gente vai ouvindo. Então eu fiz um sacrifício, eu oferecia não sei o quê. E a gente vai falando, nossa, que interessante. Uma vez eu ouvi, e o meu filho, que ele tinha falecido
Ele falou comigo, a mulher falou exatamente o jeito que eu falava com ele, e a gente falou sobre isso na teologia. Então, muitas pessoas, elas são influenciadas devido à fé fraca. Mas o que a gente tem que crer é que quando a gente serve a Deus, é que quando a gente está na casa do Senhor, buscando e deixando a nossa vida no controle dele, ele vai tirar amizades, ele vai separar, às vezes vai acabar relacionamentos, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós somos joias preciosas, chamados de filhos de Deus. Meninas dos olhos dele. Você acha mesmo que um menininho, que uma amizade, o Senhor vai permitir ficar na sua vida para te tirar do caminho, para te tirar do propósito? Não vai, ele vai tirar. E se você obedecer, grande será a vitória. Aleluias. E aí Samuel estava e o Senhor falou para ele: até quando, Samuel, você vai chorar por Saul? Enche um chifre de óleo e vá a Belém, e eu vou te enviar a Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Amém. E aí Samuel fala: mas como que eu vou ir lá procurar outro homem? Saul, quando souber, ele vai querer me matar. E aí Deus vai dar instruções para Samuel como ele deve fazer. E o que acontece? Essa parte Deus falou comigo irritando. E o que acontece? Samuel chega lá na casa de Jessé. Eu estou no 16:6. Quando chegaram Samuel, Samuel viu Eliabe e pensou: é este. Vamos voltar um pouquinho atrás. Jesus mandou Jessé ir lá Samuel ir lá na casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé ia haver um dos filhos, seria o novo líder de Israel, o novo rei. Então Jessé vai sem saber o nome, Samuel vai sem saber o nome, sem saber como sem saber nada. Ele só vai e ele sabe que vai ser um dos filhos. E aí é muito interessante que não diz que todos ficaram com Samuel. Jessé vai levando os filhos para a frente de Samuel. E eu penso assim, que Jessé ficou desesperado, né? Meu Deus, um homem tão importante. E aí no 5 diz assim, que as autoridades da cidade foram lá na frente de Samuel e falou assim, tremendo de medo: você vem em paz? Porque ele era um porta-voz de Deus. Então o que ele falasse ia acontecer. E aí as autoridades chegam e falam assim: você vem em paz? E aí ele fala: sim, eu vim em paz. E aí todo mundo recebe Samuel, todo mundo super feliz. E eu penso, Samuel falando para Jessé: eu vou ir na sua casa, vou te consagrar os seus filhos, vou lá na sua casa. E aí eu penso, Jessé desesperado: meu Deus do céu, meu Deus, a boca de Deus, meu Deus, o homem que Deus fala e acontece. Aí eu acredito que Jessé pegou os meninos e falou: vai todo mundo tomar banho, vai todo mundo se arrumar, minha gente, passa perfuminho que o homem quer falar com vocês. E aí eu penso, Jessé arruma os meninos. E aí Jessé pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meninos. E eles, tudo lá, tipo, nossa, ele quer falar com a gente? O que será que esse homem quer falar com a gente? E no 6 diz que Samuel viu Eliabe. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei do meu irmão. Meu irmão Samuel, gente, quando ele começou a fazer academia, era uma coisa muito engraçada. Ele era adolescente antes, quando ele não era casado. E aí em casa, não sei se você conhece aquela pessoa que faz academia, que ela fica... tudo ele faz. Tchê. E aí ele pegava um copo de água e ele... Aí a gente ficava... E ele... E toda vez... Vamos tirar foto? Toca aqui no meu muque. Aí, meu Deus, ele assistia aquela série que toda hora ele ficava, sem dúvida. E a gente, meu Deus, não vai ter fim isso? E eu penso que Eliabe, ele chegou na frente, assim, né, de Samuel, e falou assim: pronto, agora vai ser eu. É lógico. E aí Samuel, a palavra de Deus diz que ele pensou: é este. E aí Eliabe, todo assim, né, na pose... que ele era... que esse Davi era bonito, os irmãos também eram, né? E aí,
ele chegou lá de frente de Samuel e Samuel falou, pensou, é este o escolhido. Ah, minha gente, mas olha o que acontece aqui. Ele falou assim, com certeza este aí que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel, no 7, Vitor, não considere a sua aparência, nem a sua, pois o rejeitei. Agora, cutuca a pessoa que está aí do seu lado, que está dormindo, que está pescando uma tilápia aí, que pescou. Dá uma cutucada nela. Vamos, gente, dá uma cutucada aí. E fala assim, o Senhor não vê como o homem vê. Oh, aleluia! Ele não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Oh, aleluia! Então Jessé chamou a Abinadab. Esse daqui, Abinadab já foi, né, gente? É o segundo? Tá certo. Então o Jessé chamou a Abinadab. E aí chegou lá na frente de Samuel. E ele, porém, disse, também não é esse. Então vamos lá contar comigo. Foi um. Foi? Não é este. Foi? Não é este. Não foi este. Não é este. Não é este. Não é este. Eu acredito, gente, assim, pensando, que Samuel, ele ficou desesperado. Porque, assim, antigamente, não tinha essa coisa, assim, de Deus, já era fulminado, né? Aí eu penso que Samuel estava assim, meu Deus, acabou os filhos de Jessé. E aí, penso eu que ele falou, pronto, eu errei o bairro, eu errei a casa, só pode, acabou. Tinha 7 aqui, eu já falei, o 7 não é nenhum desses. E aí, Samuel, desesperado, acredito eu, faz a última pergunta. E fala assim, como que ele fala lá? Fala assim no 11. Então perguntou Jessé. Perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? A mãozinha tremendo. Aí Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel já falou, traga-o aqui, é ele, meu Deus, glória a Deus, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E aí, eu penso que Jessé ficou meio que pensativo, né? Tá bom, vamos lá, chama lá. Mandou chamá-lo e ele veio. E ele era ruivo, olha só, meninas, ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E tem outras versões que diz que ele era moreno e de boa aparência. Então ele era bonito. Agora você pensa comigo, ele chegando e todos os irmãos na casa. Eita, glória. Vocês estão pegando o mistério, gente? Vocês estão acompanhando? Davi vem. Todo sujo, penso eu. Todo descabelado. Ele vem todo... Ele não estava esperando. Ele estava onde? Trabalhando. E Davi vem. Entrou e, todo mundo olhou para ele. Gente, quando o Mateus, ele me conheceu, que ele foi lá em casa, pedir a minha mão... Tá, meninas, não aceitem menos que isso. Ele foi até minha casa pedir minha mão. Aí, só as negritudes. Quando esse menino chegou, tava todos os irmãos assim, sentados, porque todo mundo se reuniu, porque eles sabiam que ele ia lá. Tava todo mundo sentado. Mateus, ele não tinha mais cor. Ele ficou transparente de vergonha. E aí, aquela porta abriu. Quando ele olhou na sala, todo mundo olhou para ele. Ele estava... Nananana. Quando ele abriu a porta, e ele passava em todo mundo. E ele suava, que ele soa, né? Ele começava a suar. E eu penso que Davi, ele chega e ele não entende, mas todos os filhos estavam lá na casa. E todos os filhos olhando Davi chegar, ó. Hey, bem pequenininho, bem esquecido, bem sujo. Oh, aleluia. Davi chega
Davi chega, aleluias. E quando Davi vai de frente a Samuel, oh, aleluia, o Senhor diz para ele: é este, levanta e unge, porque ele será o líder de Israel. Oh, aleluia. Fala de novo para a pessoa que está do seu lado: o Senhor não erra endereço, o Senhor não olha a aparência, o Senhor não erra. Oh, aleluia, oh, aleluia. O Senhor sabe aonde te encontrar. Você pode ter se distanciado, você pode ter ficado lá bem escondidinho. Aqui ninguém me vê, aqui minha mãe não me vê, aqui meus parentes não me vê, aqui o pastor não me vê, mas Deus sabe aonde te encontrar. E quando você se arrepende, quando você fala assim: Senhor, essa não é a vida que eu quero, essa não é, Senhor, o ministério, não é, Senhor, aquilo que o Senhor falou que eu ia viver. Quando você reconhece no mesmo lugar aonde o Senhor te encontra, Ele tem o poder de te restaurar, Ele tem o poder de te tirar lá. Davi tão pequenininho, então diz a palavra que ele tinha 17 anos quando foi ungido. Oh, meu Deus, 17 anos. Quem era você com 17 anos? O que era você? Tá rindo, né, Michel? O que era você com 17 anos? A palavra de Deus diz que até a chegada de Davi no trono durou 13 anos. Então ele tinha quanto quando foi ungido? Até ele chegar ao trono, ele estava, passou mais 13. Quanto que dá? 30. Então, olha só o tempo. E às vezes a gente fica assim: Senhor, mas quanta prova. Gente, Davi passou por tanta. E Davi foi e ele enfrentou o gigante. E Davi foi perseguido por Saul. E Davi, ele foi fugindo de Saul, porque a ira de Saul era uma inveja tão forte que ele teve que se esconder. Ele teve que ir para outra cidade, se esconder. Ele se fez até de louco para não morrer. Começou a espumar a boca, começou a pregar as coisas, escrever, porque era uma perseguição sem fim. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você decidiu que você vai servir a Deus, se prepara. Mas você tem que se preparar. Às vezes você vai ter que se fazer de louco. Se fazer de que eu nem ouvi esse comentário. Oh, eu nem vi isso. Estão falando, nem ouvi. Mas irmã, você não vai falar nada não? Eu nem estava sabendo, menina. É se fazer de louco quando Satanás te oferece pratos. É dizer: eu não gosto dessas coisas não. É fugir, mas eu não vou aguentar calada. Ela falou e eu vou falar também. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Ele quer que você enfrente. Ele quer que você fale. Ele quer que você bate de frente. Mas Jesus está falando: ei, calma. Sou eu que dou a última palavra. Sou eu que dou a última palavra. E o Senhor abate os exaltados. E Ele exalta os humildes. Pra que querer mostrar serviço? Se é Deus que te colocou lá naquela empresa, pra que querer mostrar o seu serviço? Mas às vezes, Senhor, eu me sinto aqui tão pequena. Eu faço tanta coisa, ninguém me vê. Continue fazendo, porque a sua exaltação não virá do homem. A tua exaltação vai vir lá de cima. E o homem terá que bater palma. E o homem terá que bater. Oh, Deus. Quando é do Senhor, é definitivo. Quando é do Senhor, é do Senhor. Ele assinou embaixo. Pronto. E aí no 22, lá onde nós lemos em 2 Samuel 5, 22. 5:22. Desculpa, 5:10. Davi
E ele se tornou cada vez mais, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com... Meu Deus. E o Senhor dos exércitos estava com... Aí no 12 diz assim: então Davi teve certeza de que Deus o confirmará como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Coisa linda, não é? Ai, Jorge, tira isso daqui, pelo amor de Deus. E ele prosperou. E ele batalhou. E o povo filisteu, você acha que eles pararam de perseguir Davi? Continuou. E olha só o que aconteceu no 17. Davi derrota os filisteus. Ao saberem os filisteus que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército. Diga, todo o exército. Você acha que era 100 homens? Foi com todos. Prendê-lo Davi, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refraim, que significa Vale dos Gigantes, Davi perguntou ao Senhor: eu devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor o respondeu: vá, e eu os entregarei em tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. Mais uma vez, lá no 22, mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale dos gigantes. Então Davi consultou ao Senhor o quê? Davi consultou ao Senhor o quê? Ele já tinha consultado a primeira vez. Mas os filisteus se levantaram de novo. Às vezes a gente acha que a nossa luta já passou. Já sou vitoriosa. Ô glória! E aí acontece de novo. E aí, você acha que já tinha vencido a guerra, já tinha vencido, já tinha ganhado, já tinha superado os vícios, que o Senhor já tinha te libertado, e aí de novo. Meu Deus, de novo. Mas Davi fez uma coisa. Ele consultou a Deus. Ele falou assim: Senhor, vamos ver o que ele falou, certinho? Davi consultou a Deus de novo e ele lhe respondeu: não ataque mas dê a volta por trás dele. Ataque-os em frente das... Agora Deus dá uma instrução. Deus fala assim: não mais ataque-o pela frente, como você fez no passado. Agora, você vai dar a volta. Então pensa comigo, aquela milhares de homens armados, milhares de homens naquele vale gigantesco, um monte de homem poderoso. Davi olha para aqueles homens e, meu Deus, eu vou consultar a Deus de novo. E Deus fala bem assim: ei, Davi, vai com os teus homens, presta atenção aqui. Vai com os teus homens e vai, os homens estão aqui. Vai por detrás. Quando você vê as amoreiras, Davi, você fica de frente dela com os seus exércitos. Oh, aleluia. E aí Davi fez conforme o Senhor tinha ordenado. E aquele exército, ficou na frente das árvores. O exército dos filisteus nem pensaram que eles estariam nas suas costas. E o exército lá, na frente. E aí a palavra de Deus diz que Deus falou com Davi e disse bem assim, pega esse mistério. Davi, assim que você ouvir o som de passos, faz aí, carioca, som de passos. Assim que você ouvir o som de passos, por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este é o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército. Oh, aleluia! Davi fez como o Senhor ordenou e ele derrotou os filisteus por todo
tempo de erguer vossas cabeças. Ei, o inimigo vai se levantar. Oh, aleluia. O inimigo vai lançar sobre a sua vida. Ele vai te dar medo. Ele vai te colocar no chão. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor vai à tua frente. O Senhor vai garantir a vitória. Ei, mocidade, parece difícil demais essa prova. Parece difícil demais vencer as vontades, vencer os desejos. Mas diga assim: Senhor, eu quero consultar contigo de novo. Eu preciso de instruções. Eu preciso saber o que fazer. E o Senhor vai à tua frente. Quando você se sentir fraco, Ele te ajuda. Quando você se sentir humilhado, Ele te levanta.